Por que que isso é importante? Por que que é importante essa disputa entre Frege e Russell no que diz respeito à natureza das proposições, né? A natureza daquilo que uma sentença completa expressa, né? Como eu disse para Frege, o que uma sentença completa expressa é apenas um pensamento, que são apenas sentidos, Sinne, plural em alemão, tá? Enquanto para Russell, o que uma sentença expressa, a proposição é uma articulação de objetos com universais, com relações, né? Então é algo que está no mundo, são coisas que estão no mundo que a gente acha que estão articuladas de uma determinada maneira. Por que essa discussão é importante? Será que é apenas um preciosismo da linguagem, de quem está estudando a linguagem, ou apenas um preciosismo? Não. Isso é extremamente importante. Todo grande filósofo que se ocupou da linguagem parou em algum momento para dizer um pouquinho sobre a natureza da proposição, se preocupar com a natureza da proposição, pelo seguinte, tá? A proposição, as proposições, ou aquilo que uma sentença expressa, são os objetos das nossas crenças. Por que isso? Porque pense no seguinte, pense em qualquer relato de crença. Um relato de crença é onde eu estou narrando o que é que eu ou que uma outra pessoa acredita, o que ela crê, né? Então, por exemplo, se eu digo, eu creio que Trump vai perder a eleição de 2020, ou eu creio que nós estamos há 6 meses do fim da pandemia, ou eu creio que a qualquer momento vai ser anunciada a vacina brasileira, tá? Eu estou relatando várias crenças, mas pensa na expressão e pensa no que vem depois da partícula que nós chamamos de conjunção, né? É a conjunção que, tá certo? O que vem depois da conjunção, em todos esses relatos que eu estou fazendo, tá? Tem que ser uma sentença. Uma sentença. Se eu disser simplesmente, eu creio que Trump, e parar por aí, quer dizer, eu creio que, coloquei um nome próprio ali, tá? O que eu disse? Não disse nada. Você vai dizer que a informação está incompleta, né? Eu construí uma sentença mal feita, é uma construção mal feita, tá? Ou então eu creio que vai ganhar a presidência. A menos que isso se dê num contexto muito especial, tá? Por exemplo, é claro que é evidente, a gente está tendo uma conversação sobre o Joe Biden e aí eu digo, eu creio que vai ganhar a presidência, tá? Então, nesse caso, está implícito qual é o sujeito que vem depois da palavra que. Mas, a menos que seja nesse contexto especial, se eu disser simplesmente, eu creio que vai ganhar a presidência, eu não estou fazendo uma construção bem feita, tá? Você não vai entender o que eu estou falando, ninguém vai entender, tá? Então, quando eu relato as minhas crenças, tá? Tipicamente esse relato tem essa forma. Eu acredito ou creio que blá blá blá. O blá 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 tem que ter a forma gramatical de uma sentença, porque senão o todo é mal construído, tá? Essa sentença que ocupa o lugar do blá blá blá, tá? É o que nós chamamos, nas aulas de português ou de análise sintática, é o que nós chamamos de uma sentença subordinada, tá? Então, a sentença, sempre o conteúdo das minhas crenças, ele é relatado através de uma sentença subordinada. E nenhuma outra expressão cumpre a mesma função que uma sentença cumpre nesses relatos das minhas crenças. Não apenas as minhas crenças, mas no relato de qualquer crença. Se eu estiver relatando crenças de outra pessoa, por exemplo, Zezinho, estou falando de uma criança, Zezinho acredita que o avô dele é a pessoa mais rica do mundo, né? Ou Zezinho acredita que São Paulo é mais longe do que Paris. O que se segue depois do que, nesses relatos de uma outra pessoa, das crenças de uma outra pessoa, também tem que ser uma sentença subordinada, tá? Também tem que ser uma sentença. Então, isso é um sintoma de que aquilo que a sentença expressa são os objetos reais das nossas crenças, tá? Vou repetir. Os objetos reais das nossas crenças, tá? Não são objetos, etc., são aquilo que a sentença expressa. Então, quando eu digo,
eu acredito, ou X crê que Y, eu estou afirmando que existe um tipo especial de relação, que é uma relação epistêmica, a relação de crença, entre o objeto X e o objeto Y. Só que Y, tá, sempre é ocupado, nos relatos de crença, sempre é ocupado por uma sentença. Então é importantíssimo saber o que uma sentença expressa para nós conhecermos quais são os objetos das nossas crenças. O que é crido, digamos assim. Tá? E o que é crido, ou aquilo que é o objeto da crença, de acordo com Frege, são pensamentos. O objeto da crença, de acordo com Russell, são proposições russelianas, que são entidades articuladas, tá? Composições de indivíduos com relações. Tá? E isso, por que é importante saber quais são os objetos das nossas crenças? Porque isso diz respeito também ao objeto do conhecimento. Porque se eu digo que eu conheço alguma coisa, em primeiro lugar, para conhecer eu tenho que ter o quê? Crença. Não existe. Quem fez o curso de teoria do conhecimento estudou uma concepção, que é a concepção clássica do conhecimento, né? Onde dizer que fulano ou fulana sabe que P, tá? Significa, em primeiro lugar, que fulano ou fulana acredita que P. Né? Tem 3 condições para nós falarmos de conhecimento. Tá? Primeira é que exista uma crença de que P. Segundo, que P seja verdadeiro. Tá? E terceiro, quem estudou a teoria do conhecimento sabe que essa crença no P verdadeiro seja uma crença justificada. Tá certo? Vamos esquecer um pouquinho a questão da justificação e vamos nos concentrar na crença em que P e P ser verdadeira. O que pode ser uma coisa verdadeira? Apenas uma proposição. Tá? Nós não dizemos que um objeto é um objeto verdadeiro. Tá? O objeto simplesmente é o objeto. Tá certo? Um whisky verdadeiro, por oposição a um whisky genuíno, por oposição ao whisky falsificado, o whisky falsificado ele não é falso. O whisky falsificado é simplesmente uma mistura de substâncias, mas ele é tão existente, tão real, quanto o whisky genuíno que vem da Escócia. Tá certo? Que tem exatamente a procedência que consta no rótulo. Tá certo? Os dois, enquanto substância, são igualmente reais. O whisky genuíno e o whisky falsificado. Tá? Da mesma maneira, um Picasso genuíno e um Picasso falso, enquanto objetos, eles são simplesmente tela coberta de tinta. E duas telas cobertas de tinta são igualmente reais. Tá? Mas um é um Picasso falso. Bom, o falso não é a tela coberta de tinta. O que é falso é uma afirmação ou uma proposição que se faz sobre aquela tela. A proposição, por exemplo, que aquela tela foi criada, aquela disposição particular de tintas, naquela proporção, com aquele desenho, foi criado por Picasso. É isso que é falso. Tá? Então, o que é falso não é o Picasso, tá? O que é falso é uma proposição a respeito daquele Picasso. O que é falso não é o whisky, tá? O que é falso é algo que nós estamos afirmando a respeito daquele whisky, que ele foi fabricado nas colinas da Escócia, segundo as antigas tradições, blá blá blá. É essa proposição que é verdadeira ou falsa. Tá? Então, análise clássica do conhecimento. Conhecimento existe, quer dizer, alguém sabe que P, que é o objeto do conhecimento, tem que ser em primeiro lugar objeto de crença. Mas quais são os possíveis objetos de crença? Tá? Não são objetos ordinários. Isso aqui não pode ser um objeto da minha crença. O que é um objeto da minha crença é, por exemplo, a proposição de que isso aqui é azul, ou de que isso aqui está cheio de café, tá? Ou que isso aqui amanhã vai estar vazio. Tá? São várias proposições a respeito do objeto. Tá? Primeiro lugar. Em segundo lugar, o objeto da crença tem que ser algo que possa ser verdadeiro ou falso. Tá? Só tem um candidato possível, tá? Para ser objeto de crença e que possa ser verdadeiro ou falso. E esse candidato possível é o que os filósofos chamam de proposição. Por isso que é tão importante para Frege e para Russell elucidar a noção de proposição, porque nós estamos conhecendo os objetos do conhecimento
quem são os objetos do conhecimento. Tá? Os objetos do conhecimento são proposições. Então, para Frege, os objetos do conhecimento são pensamentos, são sentidos. Para Russell, os objetos do conhecimento são articulações entre indivíduos e universais. Tá? Então, são duas visões metafísicas diferentes do conhecimento, duas visões que estão na base metafísica do conhecimento, duas visões diferentes. Tá? Existe uma na correspondência existe uma troca de cartas muito interessante entre Frege e Russell, né? Quem tiver interesse eu recomendo que leia. Está na correspondência científica e filosófica de Frege, tá? Mas Frege escreve para Russell dizendo: mas ô Russell, quando você fala de um pensamento a respeito do Mont Blanc, Mont Blanc é uma grande montanha que está lá na Europa, né? O ponto mais alto da Europa. Eu não posso acreditar que o Mont Blanc, com as suas rochas e sua neve e etc., seja um componente do pensamento. Né? O componente do pensamento, para mim, Frege, são apenas pensamentos, são sentidos a respeito do Mont Blanc. E o Russell responde e fala: não, é o Mont Blanc mesmo, com as suas rochas e suas neves, que é um elemento do pensamento. Tá? É um elemento da proposição. Quando eu penso alguma coisa a respeito do Mont Blanc, por exemplo, que o Mont Blanc é o ponto mais alto da Europa, eu estou pensando numa entidade, eu estou estabelecendo uma conexão entre a minha mente e uma entidade articulada que tem o Mont Blanc como componente. Tá? Isso é o que Russell pensava. Tá? Então, elucidar ou pensar sobre a natureza das proposições tem esse aspecto epistêmico muito fundamental, que as proposições são os objetos das nossas crenças, tá? E se são objetos das nossas crenças, crença é um caso particular daquilo que os filósofos chamam de uma atitude proposicional, tá? Então, crença não é a única. Então, eu posso crer em alguma coisa, eu posso duvidar de alguma coisa. Eu posso apenas, eu posso ter certeza de alguma coisa. São várias atitudes diferentes que eu posso ter com relação a proposições. E eu posso simplesmente considerar, posso simplesmente pensar numa proposição sem me comprometer com o fato dela ser verdadeira ou falsa. Tá? Por exemplo, eu posso dizer: imagine se o Crivella for reeleito. Tá? Imagine a situação em que o Crivella é reeleito. Eu não estou afirmando, eu não creio que ele vai ser reeleito, eu também não descreio que ele vai ser reeleito. Tá? Eu estou simplesmente pedindo para o meu interlocutor imaginar uma situação na qual o Crivella é reeleito. Então, imaginar ou considerar um pensamento também é uma atitude proposicional. Né? Assim como crer, assim como ter certeza, assim como duvidar, apenas imaginar é uma atitude proposicional. Então, as proposições são os objetos básicos das nossas atitudes proposicionais. Tá? Por isso, as proposições são tão fundamentais, não apenas para a linguagem, como você está tratando de uma teoria da linguagem, tá? Mas também elas são fundamentais para a teoria do pensamento. Portanto, para a epistemologia, para a filosofia da mente, você quer saber quais são os objetos do seu pensamento? Em que é que você está pensando? Bom, você está pensando em proposições, tá? O tempo todo. Amanhã eu preciso pegar meu carro no mecânico, ontem eu deixei passar o boleto, não paguei, etc. São todas proposições. Tá? A enorme maioria das coisas que passam pela sua cabeça, que você concorda, que você lamenta, que você gostaria que acontecesse, tá? A enorme maioria dessas coisas são proposições. E proposições são aquilo que uma sentença expressa. Daí a importância dessa discussão em torno da natureza das proposições. Tá? E se eu estou pensando, e algo também importante, quer dizer que se o meu pensamento é sobre Aristóteles, por exemplo, Aristóteles é o maior filósofo, o último grande filósofo da antiguidade, por exemplo. Então, se eu estou pensando, se o pensamento, a proposição é uma proposição fregiana, o meu contato com Aristóteles é apenas através de um sentido. Mas se a proposição que eu estou pensando é uma proposição russeliana, então, de alguma maneira, o meu intelecto está entrando em contato com a entidade Aristóteles. Não é apenas o sentido, não. É com a entidade. Então, há uma grande diferença para a teoria do pensamento se nós vamos com Russell ou se nós vamos com Frege.